Estamos de volta. Então, gente, eu gostaria até de puxar a seguinte pergunta. A lei de ordenamento territorial, ela exige um aprofundamento, uma discussão bastante aprofundada entre os representantes no legislativo. E eu pergunto, sinceramente, o senhor considera que essa composição que existe hoje na Câmara dos Vereadores, ela tem essa condição de discutir e aprofundar como merece a lote? Os vereadores estão preparados para isso? Olha, Léo e Marcos, eu quero dizer para vocês que se o vereador não tiver uma formação específica, né, que permita discutir mais tecnicamente, mas a Câmara acabou de estabelecer um ajustamento de conduta com o Ministério Público, né, e entre outras coisas, né, além da diminuição do número de assessores, esse ajustamento de conduta também prevê, né, e efetivamente está acontecendo, a qualificação dos assessores. 3 assessores, pelo menos, terão que ter um nível superior e os outros 4 assessores, no mínimo, ensino médio. Então, o vereador deve, né, para poder discutir adequadamente a lote, se assessorar de gente que tenha capacidade de aprofundar esse assunto. O vereador que fizer isso vai estar plenamente em condições de fazer uma boa discussão, de propor uma emenda, né, de votar sobre, né, principalmente abrir as suas portas, escancarar as suas janelas para ouvir o que a população também tem a dizer. Que é o fundamental. Inclusive, no outro programa a gente recebeu muita preocupação da população com o trânsito, porque centralizando as construções no centro, ele causaria um caos no trânsito e tiraria a oportunidade de compra de um apartamento ou uma casa própria na periferia. Então a população está muito preocupada com isso. É justa a preocupação, mas aí é que a gente tem que ir para o entendimento das faixas viárias. As faixas viárias, se você olhar o mapa de distribuição das faixas, elas são como raízes, né, do centro da cidade para a periferia. E ao longo de vias estruturadas, né, a ideia é que se estabeleça ali o comércio, os serviços, os empregos, enfim, para o cidadão do bairro não ter que se deslocar ao centro. Ao longo dessas faixas viárias, que são as vias de interligação dos bairros com o centro, você ter a opção do atendimento, né? De descentralizar a cidade. O que nós temos na lote é a distribuição das áreas de adensamento populacional. Então, há locais em que o adensamento é interessante, né, porque existe estrutura, mas cabe mais gente naquele local, e outros que o adensamento não é mais tão interessante assim, então viram áreas de prioridade secundária, né, de adensamento secundário. Me corrija se eu estiver errado. Por uma condição natural, a história de Joinville demonstra que nós temos bairros bastante fortes, com bancos, enfim, toda uma estrutura que lembra até uma pequena cidade. Algumas, inclusive, com uma condição melhor do que muitas cidades e municípios do estado de Santa Catarina. Parece que o governo atrapalha as coisas, no sentido de carrear para o centro boa parte das coisas que poderiam estar melhor distribuídas em torno do centro, e evitando isso que o Lucas acabou de comentar, um caos, né? Porque é isso que a gente visualiza no futuro. Um caos porque o trânsito hoje, você ao se deslocar 2 quilômetros, você precisa de 30, 40 minutos, quando não mais. É verdade. Eu mesmo posso citar a experiência, né, em horário de pico, deslocamento da minha casa, que é no início do bairro Floresta até a Câmara de Vereadores, né, uma situação normal não levaria mais que 10, 15 minutos, né? Tem levado 40 minutos, quase 1 hora em algumas situações. Então, esse deslocamento na cidade está muito complicado. E por isso, né, reforça a necessidade de nós redistribuirmos as possibilidades de uso do solo, né, e ocupação, uso, é o que faz com que banco, lotérica, farmácia, mercado, enfim, possam ou não se instalar numa determinada área. Então, casar moradia
com atendimento das necessidades básicas do cidadão. Eu acho que é o mote dessa nova forma de enxergar o desenho urbanístico da cidade, né, na figura da LOT. Então, esse é a grande importância dessa lei. Nós viemos de um método de planejamento antigo, né? Nosso próprio sistema viário foi pensado lá nos anos 70. Né? A lei que até hoje regulamenta aí o plano viário da cidade, é lá dos anos 70. Muitas dessas avenidas que até hoje não se concretizaram, né? Almirante Jaceguai, Marquês de Olinda, né? Feita pela metade, e outras que não vão sair, extensões de ruas, ainda estão previstas lá naquela lei. Né? E a gente precisa urgentemente refazer isso, né? Com uma leitura diferente. À época ainda dava para atravessar a cidade de norte a sul, morar na zona sul e trabalhar na zona norte. Hoje não tem mais cabimento isso. A gente precisa aproximar o emprego da moradia. Eu tomo a iniciativa de mudar de assunto, né? Para a gente abordar outros temas também no programa, né? Para que a gente possa também atender aqui. O Sérgio Luiz Machado, ele diz assim: eu gostaria de saber por que nenhum vereador fez um projeto de colocar uma passarela na frente da Tupi com o Banco do Brasil para tirar um daqueles sinaleiros que tanto tumultua o trânsito na parte da manhã e no final da tarde. Bom, a gente sabe que o vereador não pode legislar sobre ações que envolvam recursos, né? A gente pode pedir, né? Pode pedir, pode fazer indicação. Confesso que eu não fiz essa indicação, mas se procurar, Sérgio, se você procurar lá na Câmara de Vereadores, possivelmente algum vereador já tenha feito essa sugestão. Mas o senhor pode se comprometer com o Sérgio em preparar. Se não tem, isso eu vou checar amanhã. Né? Se não tem, eu vou sugerir. De Vereador, fato, é bem a propósito aproveitando essa ideia. o gancho das passarelas, você considera que hoje há quem diga que faltam viadutos em nossa cidade, né? Para que o trânsito possa ser escoado com mais eficiência. Agora, o senhor acredita que um governo que não consegue fazer passarela vai conseguir fazer ou organizar o nosso trânsito? Organizar o trânsito é mais do que fazer viaduto. Essa é uma questão que precisa também ser aprofundada, Marcos. A gente não pode simplesmente transferir o engarrafamento de uma esquina para outra, né? O viaduto, na verdade, só faz essa transposição. Se nós não pensarmos no plano viário como um todo, né? No plano de mobilidade como um todo, nós não vamos resolver o problema com situações pontuais, né? Faz uma ponte aqui, faz um viaduto acolá, duplica ou faz mão única, né? Faz binário. Isso são tudo ações pontuais, né? Que, se não forem coordenadas, não fazem sentido. A gente só vai transferindo o problema de um lado para outro. Mas, de fato, nós temos hoje uma prefeitura de Joinville com baixíssima capacidade de investimento. Obras desse porte, né, de mudar a mobilidade de uma cidade, demandam de recursos que a prefeitura de Joinville não tem. Apesar de ser a cidade mais rica do estado, dizem que Itajaí passou em termos de PIB, né? Mas efetivamente a arrecadação, o potencial de arrecadação, pelo menos, da nossa cidade é muito alto. Mas a cidade não tem dinheiro para investir. E estamos efetivamente de pires na mão, de chapéu na mão. Quebradinho. Vereador, eu vou lhe fazer um pedido para a gente. E agora o período é mais sério ainda, né? Com um cenário de recessão, a arrecadação local cai, mas a nacional e a estadual também cai, que é onde a gente vai passar o pires para buscar investimento. Nós temos muitos temas importantes ainda. Eu vou pedir para o senhor resumir um pouco as respostas, para que a gente possa dar um ganho no tempo e assim atender a todas as questões. Perfeito. Tem uma pergunta ali de um telespectador que o Lucas vai formular agora, que estava aqui na minha pauta, mas eu gostaria que você falasse, né, que você lesse a pergunta, que eu acho bem pertinente. O Everaldo, do bairro Espinheiros, afirmou o seguinte: o vereador foi o relator da CPI do esgoto sanitário e não entregou o relatório ao Ministério Público. Por que isso? Isso é verdade? Não. Na verdade, o relatório foi entregue... Mas houve uma confusão ali, né, naquele relatório. Vamos esclarecer isso. O relatório foi entregue, sim, tanto ao Ministério Público quanto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Até agora nós não temos um olhar final sobre isso, porque no Ministério Público você não tem um promotor fixo,
né? Estão ali numa sucessão de promotores temporários, provisórios, não sei qual é o termo adequado, mas você que é operador aí da área do direito, né? Então ainda não existe um promotor debruçado sobre esse assunto, mas nós protocolamos, né, o relatório lá e também no Tribunal de Contas. O que aconteceu, e é importante que se esclareça, é que o relatório ele foi entregue no prazo, mas não foi votado no prazo. A leitura e a votação Trocando em miúdos, expirou o prazo da comissão, né, de votar o relatório. Mas qual a sua responsabilidade sobre isso? a minha responsabilidade talvez tenha sido preciosismo, né, de querer fazer um bom relatório, né? E o que o relatório apontou de mais grave nisso tudo? E por que ele acabou não entrando nesse prazo, assim, que eu não consegui entender ainda? Enfim, o relatório precisa ser lido e apreciado pelos, no caso, outros membros da comissão, né? E isso ficou de uma semana para outra, mas a conta dos dias, né, de validade ali da comissão acabou sendo feita pela assessoria da Câmara. Disse, a comissão está com o prazo vencido, ela não pode ser estendida mais, né? Então, por uma... E quem saiu ganhando com isso, vereador? Ninguém. Ninguém, porque... Nem a empresa que foi... Na prática, se o que nós apontamos no nosso relatório for entendido como verdadeiro pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, alguém lá na frente terá que... E na sua opinião, quem deveria ser punido? Nós encontramos efetivamente ali indícios de jogo de planilha. Tá? Isso é uma forma de se superfaturar uma obra. Então, para esclarecer isso... Superfaturamento pode ter tido. Pode, não na obra de saneamento em si, né? Até porque o recurso era limitado, então não dava para passar daquele valor. Mas quando algumas ruas foram inteiramente pavimentadas, aquilo não era objeto daquela obra. A pavimentação, a repavimentação era apenas da faixa onde o pavimento foi rasgado para colocar a tubulação. Só que algumas ruas não receberam tratamento só daquela faixa, foram inteiramente pavimentadas. Então o remendo da calça, na verdade, acabou custando o preço da calça. Compraram uma calça mais ou nova. menos assim, né? O molho saiu mais caro que o peixe. O detalhe é o seguinte, quando o preço é feito numa obra como essa, o cidadão lá que vai entrar na concorrência, ele faz um preço de acordo com o custo dele de fazer a obra. Para você fazer um trecho estreito, não dá para entrar com equipamento grande, que produz mais. Ele vai entrar com um equipamento pequeno, em geral, um compactador manual, né? Em vez de um rolo compressor, né, que faz a rua em 2 passadas. Então, o preço do trabalho quase artesanal para fazer a faixa pequena é o de fazer a rua toda, se fosse contratada a repavimentação da rua, seria mais baixo. E nós mostramos aí alguns indicativos. Mas é possível que alguém meteu a mão no baleiro nisso tudo aí. É possível. O fato é que nós acabamos pagando com recursos do saneamento obras de repavimentação, que não era objeto do que estava sendo feito pela Águas de Joinville. A Águas de Joinville não é uma empresa de pavimentação, é uma empresa de saneamento. Mas não tem perigo de caducar isso agora, não? Não, porque na verdade foi protocolado a tempo. Está na mão dos órgãos de fiscalização, Ministério Público e Tribunal de Contas. Vereador, um projeto polêmico seu foi sobre a proibição do consumo de bebida alcoólica em locais públicos. Praças, né? Calçada, passeios, praça, praças, enfim. E tal, né? Foi aprovado esse? Ele foi sancionado pelo prefeito? Não. Não, foi aprovado na Câmara e não foi sancionado pelo prefeito. Nesse caso, o pessoal que fica ali no mercado público, né, na rua, embaixo de árvore, não poderia mais beber ali. Eis a questão. A ideia não é a proibição pura e simples de beber. Não voltamos aqui aos filmes antigos de norte-americanos lá com a proibição da bebida. Não é essa a questão. A questão é organizar a coisa. Quando você tem ali o mercado público, vamos usar esse exemplo aqui. O mercado público é um local que tem uma concessão pública
donos ali de lanchonetes e bares, né, de usarem também a praça em determinados dias como extensão do seu estabelecimento. Eles pagam alvará, né, eles se responsabilizam pela limpeza, pela ordem, né. Então ali é um evento com prazo, horário, responsável, enfim. O que nós queremos inibir com essa nossa proposta é aquela situação que vocês já noticiaram, com certeza, no Parque da Cidade. Agora, até nem mais tanto assim, mas logo que o Parque da Cidade abriu, é aquela rapaziada, né, bebendo de tudo e usando outras coisas, inclusive associadas, fazendo algazarra, quebrando, espantando quem deveria estar lá na praça, né, com a sua família, usufruindo do parque. Né, e esses, a polícia não consegue hoje tomar uma providência, vai lá, baixa o som, né, mas a bebida continua. A bebida, ela não é ilícita. Né? Bebida é uma droga, mas não é ilícita. Nada me impede de ir lá e, né, encher os cornos na praça. O prefeito não quis sancionar a lei. Na verdade, ela está num limbo aí. A gente tem hoje ela aprovada na Câmara, mas não sancionada. Cidades como o Rio de Janeiro, a maioria das praças são cercadas. Né? Até e Curitiba trancadas também, à né? noite. Tá. O senhor acha que Joinville deveria fazer isso também? Eu lamento ter que pensar assim, mas acredito que se nós não tivermos vigilância, né, efetiva, e aí vamos entrar numa outra seara. Vigilância em cada parque ter. Nós vamos entrar na seara da segurança pública, né? Nós não temos hoje mais que uma viatura para atender 10 bairros. Então, realmente esses locais eles ficam largados aos malandros mesmo, né? Então, torna-se um local proibido para pessoas que deveriam estar frequentando esses locais. Vereador, aproveitando então, já que estamos falando em portões, muretas, muros e as catracas. E as catracas? O senhor é favorável às catracas ou o senhor se posicionou contra isso? Vamos lá, vamos separar isso em dois momentos, né? Quanto à pertinência de se ter as catracas, que não é só catracas, é um sistema de controle de acesso, né? Ampliar um pouquinho o nível disso. A catraca é um elemento, mas o computador com a câmerazinha para identificar os cidadãos, mas o que mais aparece é a funcionários. catraca, né? Claro, o símbolo é a catraca, né? Eu digo para vocês assim, a Câmara de Vereadores é a casa do povo, mas não é a casa da mãe Joana, onde qualquer um entra a qualquer hora, sem ter que dar satisfação para nada. Nenhum outro órgão público na cidade você entra sem se identificar, no mínimo. Né? Você não faz isso na prefeitura, não faz isso no fórum, não faz isso na Assembleia Legislativa, nem no Congresso Nacional. Essa semana eu estive na Casa do Povo e encontrei tanto balde que deu a impressão que era a casa da mãe Joana. Eu brinquei essa semana dizendo que a Câmara de Vereadores, preocupada com a questão hídrica, já está começando a fazer a coleta de água da chuva. Né? Só falta reutilizar, mas fora, né? assim, nós estamos com obras no quarto andar, né? Para poder, inclusive, ampliar um pouco as áreas de utilização da Câmara, e essas obras prejudicaram o sistema de calhas ali. Aí virou Mas daria até, Léo, a gente fazer um concurso aqui pelo programa, o número de baldes que existe na Câmara dos Deputados. Quem acertar ganha uma caneca do programa. Que é uma grandeza, né? É uma grandeza. Que tem lá, né? Mas eu queria deixar registrado também, Marcos, que o vereador Jaime Schroeder, ele é um dos que menos utiliza os recursos públicos para diárias de viagens. O senhor abriu mão do carro, né? Não quer nem carro? Nunca usei. Combustível. Há 6 anos eu estou na Câmara de Vereadores e nunca usei o carro alugado. Mas não é porque o vereador não é de uma família muito abastada? Os Martinelli, aquela coisa Vamos toda. lá, os Martinelli são meus cunhados, não meus pais, né? Então, eu tenho 25 anos de profissão. Sou engenheiro há 25 anos, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, sempre vivi do meu trabalho, da minha profissão, da minha engenharia.
Isso O senhor é me contra permite ter os carros um alugados carro, na Câmara? O um senhor é carro contra? próprio a dar manutenção O senhor é contra nesse carro. o aluguel de carros? Eu acredito que se a Câmara tivesse menos veículos, né, para serem usados como viaturas de trabalho, né, em sistema de rodízio, o que quer que seja, seria o ideal. Seria o ideal. Eu, particularmente, não sou menos vereador, né, por não utilizar o carro no dia a dia dos nossos trabalhos. O carro lhe fez falta? Hoje lhe faz falta o carro? Só o senhor se eu... consegue realizar o seu trabalho a contento sem o carro? Só... Os vereadores então poderiam fazer a mesma coisa. Eventualmente eu poderia sentir falta do carro se eu fosse pegar lá as notinhas do posto de gasolina, o IPVA, enfim, as despesas que um carro próprio, né, geram para quem tem. Se eu botar isso na ponta do papel, talvez eu sinta falta, mas para exercer o meu papel de vereador... O senhor acha que os outros também poderiam fazer isso? Eu não só acho, como alguns colegas vereadores já descobriram isso também. Hoje não sou só eu. Né? Quem mais que tem? O Bento? O Bento, Maurício... Adilson? O Adilson... Não, o Adilson usa. Mas o Adilson ele deixou de o usar D'Alonso, agora. Mas em 2010 lá ele teve um problema que ele foi para jogar futsal, alguma coisa assim. Não, mas aí você fala do ex-vereador, né? Ex-vereador. No Adilson, penso no Adilson Mariano, né? Mas teve um vereador que ele saiu, foi jogar futebol. Essa é outra questão muito complicada, porque o vereador, ele não tem um horário de expediente. Eu não sou vereador das 14 às 19. Eu sou vereador o tempo todo, todos os dias da semana, inclusive. Uma experiência de hoje estar na fila do cinema, um cidadão batendo nas minhas costas: vereador, eu sei que não é horário de trabalho aqui, mas o senhor poderia ver uma situação. Mas o senhor sabia disso quando concorreu, né? É claro. Mas aí é que está o detalhe: não tem como separar o momento que eu estou a trabalho, vamos dizer assim, da sociedade, do momento que eu estou cuidando de assuntos particulares, né? Fazendo compras no mercado, indo jogar uma bola com os meus amigos. Então fica muito difícil de eu andar com um veículo que não seja meu, não, no caso um veículo cedido pela municipalidade, e dizer: agora eu estou andando com o carro porque eu estou a trabalho, né, como vereador. Agora eu vou levar o carro para a Câmara de Vereadores e sair com o meu porque eu vou até a padaria comprar pão. As funções se misturam. Se misturam, né? E é difícil, né, você dizer para a população: olha, parar na padaria no caminho de casa, a população não vai entender isso. É muito complicado. Então, por isso que eu vejo que o vereador não precisaria ter o veículo, mas a Câmara de Vereadores poderia ter alguns veículos para exercer o papel, né, de fiscalização, onde o assessor vai ao bairro acompanhar uma obra, enfim. Essa mesma vertente aí sobre as viagens dos vereadores, né, que é muito abuso ali, que o vereador não precisa comprovar com notinha, está aqui, eu gastei tanto, eu devolvo tanto, né, ele embolsa e pronto, né, é um complemento salarial. Tem vereador que veio aqui e confirmou isso, que isso é um complemento salarial. E o senhor, como é o vereador que menos gasta com despesas de viagens, é importante a sua opinião. Que é possível reduzir essa despesa paga pelo bolso do contribuinte. Né? Inclusive, o entrevistado no dia falou que era justo essa sobra. Era justo, sobra. Que pegava 10 mil para uma viagem, usava 5 e o resto era justo ficar para o vereador. Eu não sei, essa é uma questão que a cada um, né, talvez vale uma sentença, mas da minha parte eu vejo que diárias, né, elas são usadas estritamente para aperfeiçoamento, aprimoramento do trabalho de vereador, ou quando, né, eventualmente a gente Quantas vezes vai você viajou, vereador? Eu não tenho, assim, não são tão poucas que eu consiga lembrar de todas de memória, mas também não são tantas. Mas é o que menos viajou na Câmara? Tirando, eu acredito, o vereador Tomasi. O Rodrigo, ele viajava por conta própria, né? Quando viajava por conta própria. O período dele na Câmara também foi curto, né? Mas eu acredito que seja um dos que menos viaja. Não deixei de fazer algum curso que realmente fosse relevante, interessante para aprimorar minha
minha atividade como vereador. Não deixei de participar de congressos, convenções, né, principalmente na condição de presidente da Escola do Legislativo, né, que agora eu entreguei, o vereador Levi é o atual presidente, mas pela Escola do Legislativo também participei de alguns encontros nacionais, porque é uma temática que precisava, né, de interação, de troca de experiências. Fui acompanhar o pessoal da Buscar nas demandas lá junto ao Ministério da Fazenda. Na Câmara Não, algumas situações como essas, assim, eu não me furtei de fato ir Não, mas não está viajar falando disso, falando assim daqueles vereadores que eles comem até o caroço, né? Eu tenho aqui mais R$100 para usar esse mês, eu vou usar como verba de viagem, a indenizatória, né, que se diz. Né? A indenizatória seria aquela onde você apresenta a notinha e... é diária mesmo. A viagem é diária mesmo, que ele pega e não precisa devolver. Isso está vendo um abuso, né? Isso é falta de controle total. Cada um tem que... E pelo que eu vi, o presidente da Câmara teve aqui, vai continuar do mesmo jeito. Ele não mostrou nenhuma disposição, né, em controlar isso, em conter um pouco, né? Porque está todo mundo indo, né, complementando o salário de vereador. É uma forma de conter isso, né, principalmente na questão de capacitação, seria aproveitar melhor a Escola do Legislativo, né, e trazer, ao invés de levar o vereador a fazer curso fora, trazer aqueles cursos para dentro da Câmara de Vereadores. Aí ninguém oportunizar todos. Aí ninguém vai. Aí dá 2, 3 vereadores e pronto. Ninguém vai ficar lá. Agora, se é para ir lá para Maceió, Salvador, Natal... Não conheço. Eles vão. Não conheço. Nunca fui. PDT se prepara para deixar o governo Dilma Rousseff. O que está acontecendo? Vocês estão sentindo que a coisa está ficando preta e agora vocês querem desembarcar? Na verdade, isso vem no bojo da discussão do projeto de lei que cria a terceirização, a chamada lei da terceirização. O PDT é um partido trabalhista, tem na sua origem o PTB, do Brizola, do Vargas, né? E toda a nossa legislação trabalhista hoje é herança, né, desses expoentes do nosso partido. E o projeto de terceirização, ele traz no seu bojo aí a relativização de algumas dessas conquistas, né? Usar um termo aí muito apreciado aí pela esquerda, é a precarização, né, dos postos de trabalho. Então, nós somos contrários a isso enquanto partido, né? Vereador. O PDT, no Congresso Nacional, se posicionou votou contra o projeto, né, e deixamos claro que se a presidente não vetar o texto como está, né, o PDT pode sim desembarcar. Eu vou utilizar a frase do ministro Carlos Lupe. Não dá para ficar tocando violino enquanto o navio afunda. Isso fazendo menção, é claro, ao Titanic. A impressão que se tem é que não é só em função do problema da terceirização, mas é porque vocês estão sentindo que, se ficarem no governo, na próxima eleição, vocês vão ter dificuldade de se reeleger. Ou é impressão equivocada minha? Não, eu acredito que isso também pesa, né? Não vamos ser hipócritas aqui de achar que não, está tudo muito bom, né? Não, tá aí a realidade, né, do Lava Jato, Petrolão, essas situações todas. Não precisa me responder, é claro, porque a gente sabe que... Mas eu tenho perguntado constantemente até para a gente saber qual é a cor da roupa que vocês estão vestindo, né? Se é vermelho, se é azul, enfim. Você votou em Aécio Neves ou Dilma Rousseff? Não precisa responder, se não quiser. Eu confesso que já votei na Dilma. Mas não votou nela nessa eleição? Votou no Aécio? Não, porque é importante essa pergunta, porque os senhores são políticos, né? Os senhores são formadores de opinião pública. Né? Depois o assessor conversa com ele aqui para dar a resposta. Tá? Não queremos pressionar. Não, porque eles são orientadores da opinião pública, né? Então eles vão muitas vezes pedir o voto para determinado candidato. E daí diz assim, eu não vou responder em quem eu votei. Eu acho que o vereador Jaimes vai responder em quem ele votou. Não, de fato, já fui eleitor da Dilma, sim. Hoje eu não faria... Mas votou na Dilma na última eleição? Votei na Dilma. Por reconhecimento aos avanços na área
na área social. Né? De fato, a gente tem coisas boas. Não dá para dizer que é tudo ruim. A corrupção está aí, é uma realidade? É. Né? Que o julgamento seja feito a partir de agora. De preferência nas urnas. Né? Não sou partidário aí do golpe, não. Tem que julgar nas urnas e nos tribunais. Né? E nós tivemos avanços, sim, né? Muito significativos em termos de resgatar uma fatia da população da pobreza. O avanço nos cofres da Petrobras, né? Ali foi um avanço. Esse é o avanço que eu mais lamento. Né? O Lucas tem pergunta aí de telespectador. Ô, Lucas, pode deixar em stand-by? Pode, sem problema. Então tá bom, gente. Tá aí o nosso programa sempre bastante aquecido e a gente gosta de fazer pergunta que você quer saber as respostas, né? Essa é a cara do contraponto. E nós gostamos demais quando você participa. É o tempo de você tomar uma água gelada e já voltamos a conversar com o vereador James Schroeder, que ele é bastante verdadeiro. Ele respondeu até que votou na Dilma, mas tá, com a cara que ele respondeu, tá meio chateado. Daqui a pouquinho nós já voltamos.